Os cartéis de droga começaram uma guerra contra os Estados Unidos. E agora é hora de os Estados Unidos começarem uma guerra contra os cartéis. Eu ordenarei ao Departamento de Defesa a usar de forma apropriada forças especiais e a guerra cibernética, além de outras ações cobertas, para infligir o maior dano possível à liderança dos cartéis, à sua infraestrutura e às suas operações. O governo norte-americano cogita uma guerra real com o uso de vários tipos de armas e meios contra organizações criminosas que levam drogas para os Estados Unidos. Tais grupos armados que, em poder de fogo e táticas de guerra, se assemelham a grupos guerrilheiros e até mesmo a forças governamentais, representam um sério perigo, não só para o México, mas também para os Estados Unidos, na visão de muitos cidadãos norte-americanos. Os aliados de Trump defendem entrar no México, mesmo sem autorização do governo do país latino-americano. Mas como seria uma operação deste porte? E qual o risco que ela traz consigo? Este é o tema deste vídeo. Fique até o final e deixe o seu comentário. No governo de Donald Trump, há um novo debate sobre se e com que intensidade o presidente deve cumprir sua promessa de campanha de atacar ou até mesmo invadir o México como parte da guerra que ele prometeu travar contra os poderosos cartéis de drogas. Até que ponto os Estados Unidos devem invadir o México? É uma pergunta que teria parecido maluca para a elite do Partido Republicano considerar antes, mesmo durante o primeiro mandato de Trump. Mas, nos 4 anos seguintes, muitos dos principais centros de poder republicanos passaram a apoiar a ideia de Trump de bombardear ou atacar o México. As escolhas do gabinete de Trump, inclusive suas escolhas para secretário de Defesa e secretário de Estado, apoiariam publicamente a ideia de potencialmente autorizar tal ação às Forças Armadas dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Marco Rubio, endossou a ideia de enviar tropas americanas ao México para combater os cartéis de drogas, sob a condição de que haja cooperação do governo mexicano e que essas operações sejam realizadas em coordenação com as Forças Armadas e a Força Policial do México. O comentarista da Fox News, Peter Hegseth, que Trump escolheu para comandar o Pentágono, disse em 2023 que poderia ser do interesse nacional mobilizar as Forças Armadas contra os cartéis de drogas mexicanos, aos quais Trump chamou de organizações terroristas, durante discurso de posse para seu segundo governo. Além disso, Trump aproveitou o discurso para anunciar o futuro envio de tropas para a fronteira com o México, a priori, para parar a imigração ilegal e lidar com outros problemas na linha fronteiriça. Eu enviarei tropas para a fronteira sul para repelir a desastrosa invasão de nosso país. Sob as ordens que assino hoje, nós também designaremos os cartéis como organizações terroristas estrangeiras. A escolha de Trump para conselheiro de segurança nacional, o então deputado Mike Waltz, também em 2023 apresentou um projeto de lei para criar uma autorização para uso de força militar para atingir os cartéis de drogas mexicanos, afirmando que isso daria ao presidente sofisticados recursos militares cibernéticos de inteligência e vigilância para interromper as operações do cartéis que estão colocando os americanos em perigo. Mas como seria tal operação? Um drone MQ-9 Reaper vigia acima de um comboio de caminhonetes enquanto 2 helicópteros, um elegante MH-6 Little Bird e um UH-60 Black Hawk acompanham a fila de caminhonetes que sai de uma cidade mexicana. O som dos motores dos helicópteros fica mais alto à medida que o Little Bird, com comandos empoleirados em bancos do lado de fora da cabine, se aproxima. Ele desce na frente da caravana, enquanto o Black Hawk paira em perfeito alinhamento com a caminhonete que comanda o comboio. Há um estalo agudo de um rifle de um franco-atirador disparado do Black Hawk. O óleo respinga no para-brisa e a fumaça sai do bloco do motor, forçando o comboio a parar. Os comandos saltam do Little Bird, que paira e correm para cercar a caminhonete do líder do cartel. Em questão de segundos, o líder do cartel está sob custódia ou morto,
dependendo se os sicários decidirem usar armas. Esse ciclo de missão continuaria até que a lista de líderes de cartéis se esgotasse. Em seguida, os comandos passariam para os gerentes intermediários e, finalmente, para os soldados do tráfico de drogas. O cenário todo é parecido com operações militares que os Estados Unidos já realizaram em países como Iraque, Afeganistão e Síria, onde, com pequenos grupos de soldados, eliminou seus rivais. Em caso de necessidade, os Estados Unidos poderiam utilizar drones para atacar os pontos de preparo ou fabricação das drogas. Seus estoques seriam fortemente bombardeados, as rotas do comércio ilegal frequentemente vigiadas. Mas seria isso suficiente para acabar com o tráfico? A operação que descrevi acima não é muito diferente, por exemplo, das ações que a polícia brasileira realiza contra o tráfico de drogas nas favelas, por exemplo, do Rio de Janeiro. E você sabe tanto quanto eu que tais ações, embora façam sentido do ponto de vista de combater o crime pela força, não conseguiram até o momento extirpar o mal que os traficantes de drogas representam para a sociedade brasileira. O chefe do morro morre e no mesmo dia alguém chega para o substituir. Se ele é preso, continua mandando desde a prisão. E devido ao constante estado de guerra entre eles, coisa que também se vê no México, é provável que antes que a polícia o mate, outros líderes rivais o eliminem. Foi com apoio considerável dos Estados Unidos e, pasmem, de outros traficantes, que a Colômbia se livrou de Pablo Escobar e de boa parte de seu bando, mas não do cartel de Cali, nem do tráfico como um todo. A questão aqui não é se a estratégia é moralmente correta ou não. Eu, pessoalmente, acho que criminosos devem pagar pelos seus atos pela moeda da justiça. Só que as coisas não são tão simples de se resolver. E mesmo que o governo mexicano permita, até que de forma calada, a intervenção norte-americana em seu território, existe um outro problema por trás disso tudo. Por muitos anos, boa parte da população mexicana possui ressentimentos contra os Estados Unidos por questões históricas. Os Estados Unidos possuem uma longa história de intervenções e invasões, desde a guerra entre os Estados Unidos e o México, que causou a perda de boa parte do território do país latino-americano, até a ocupação de Veracruz durante a Revolução Mexicana. Até hoje, os mexicanos não esqueceram tais humilhações, e o sentimento anti-americano, que faz muitos mexicanos pensarem que os Estados Unidos devem pagar de alguma forma pelo seu passado, continua existindo. Mesmo que o governo local aceite a ajuda norte-americana para fazer frente aos cartéis, a desaprovação por parte da população será difícil de ser superada. Tendo em vista tal cenário, existe a ideia de que o governo norte-americano realize uma invasão do México suave. Só que existe um problema. Os focos do narcotráfico poderão ser entendidos pelo povo mexicano como focos de resistência contra uma nova ação intervencionista dos Estados Unidos em seu país. E o pior pesadelo nesta estratégia seria justamente tornar os cartéis de drogas algo muito popular. O governo mexicano poderia passar de mocinho a vilão por ajudar, mesmo que no silêncio, Washington. Sabe? Nós já vimos isso acontecer em 2021, não no México, mas no Afeganistão. Vocês já pararam para pensar como o Talibã conseguiu resistir aos Estados Unidos e seus aliados da OTAN por quase 20 anos, sendo numérico e financeiramente inferior? O que seria do Talibã hoje se não fosse a sua popularização durante os vários anos da presença militar norte-americana no Afeganistão? Você pode achar totalmente incompreensível, mas os afegãos, no final das contas, preferiram o Talibã, com todas as suas normas e regras religiosas difíceis de ocidentais entenderem, a um governo pró-ocidental, democrático e que tinha livrado a população do jugo do Talibã. Sim, os afegãos, depois de 20 anos, escolheram o Talibã, até porque este, sem homens e voluntários entre a população local, não conseguiria vencer o governo que os Estados Unidos criaram no Afeganistão. Em 2021, pouco antes da saída dos norte-americanos e a subsequente queda do governo do presidente Ashraf Ghani, as forças de segurança afegãs, treinadas e armadas pelos Estados Unidos, somavam cerca de 300 mil homens e mulheres.
O Talibã, pelas